Pessoal, agora nós vamos abordar um tema que preocupa muitos pais: a constipação infantil. É comum que as crianças enfrentem dificuldades intestinais e a alimentação pode ser uma grande aliada da prevenção e tratamento desse problema. Para esclarecer dúvidas e compartilhar uma receita saudável que ajuda a melhorar a digestão dos pequenos, recebemos a nutricionista infantil, a Thaís Fernanda. Oi, querida, seja bem-vinda! Tava com saudade de vocês! Pois é, voltei. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Menina, que assunto... Vamos passar por aqui. Passa por aí, eu passo por aqui. Que assunto importante essa questão do intestino de criança. Demais, muito importante, muito preocupante, né? Pois Porque é. toda mãe, quando a criança não consegue evacuar, né? 3, 4, 5 dias já fica sem saber o que fazer. Desespera, descabela, né? É verdade. Vamos chamar a doutora? Vem cá, doutora, vamos aqui conversar? Olá, tudo bem? Tudo bem. Porque é um Prazer. assunto que tem muito a ver também com você, né? Sim. A questão de alimentação e essa constipação. Não sabia que isso tinha em criança, não? Nossa, que mais tem, Cleide? Na verdade, acontece assim. Quando a criança está somente no período de amamentação, né, aleitamento exclusivo, é comum ela ficar ali 5, 7 dias sem evacuar, porque está no processo de maturação ali do intestino. Certo. Mas existem 3 marcos muito importantes que acontecem na criança que favorecem essa constipação. Sabe qual que é o primeiro? Introdução alimentar. A criança começa a comer e aí modifica o funcionamento intestinal dessa criança, que é aí onde geralmente vem a primeira preocupação das mamães. O segundo é quando acontece o desfraude. No desfraude também, e aí tem muito a ver com o comportamento da criancinha de ficar segurando, e aí ela fica segurando, fica com medo de evacuar porque dói. E aí vai virando um ciclo vicioso e as mães sofrem muito com relação a isso. E o terceiro é quando a criança começa a ir para a escola. Por ser um ambiente muito diferente, também a criança não se adaptou ainda no banheirinho da escola e ela segura. E aí vira outro ciclo vicioso e às vezes é muito traumático, porque às vezes ela vai no hospital, utiliza a aplicação, né, de um supositório que para a criança é muito dolorido e aí ela tende a segurar mais ainda, e isso pode favorecer de verdade, de forma crônica, essa constipação. Então tem vários fatores ali e também, né, com relação à alimentação que favorece essa constipação intestinal que as mães ficam realmente sem saber o que fazer. Gente, que rolê, hein? É Uma muito criança- difícil para as mães. Porque a criança... Esse negócio do desfraude... Sim. Meu Deus, Essa que questão trem... do desfraude, geralmente as mães ficam muito preocupadas, porque acontece isso. E é muito importante a gente entender que a constipação, né, na verdade é uma dificuldade que essa criança tem de evacuar, mas ela começa de uma forma bem silenciosa. Por exemplo, quando a criança vai no banheiro, aí a mamãe vai limpar, e no papel higiênico não fica fezes ali, sai tudo inteiro e seco da criança, aquilo ali é o começo da constipação intestinal. Às vezes, as mães, né, levam a criança só quando ela tá ali 5, 6 dias sem evacuar. Mas já começa por aí. Quando a mãe olha lá pro vaso, tem só bolinhas, né? Quando as fezes já estão muito ressecadas. Ou a criança vai todos os dias ao banheiro, mas com muita dificuldade. Então, são sinais que vai acontecendo nesse início, que são sinais da própria constipação. Aí, às vezes, a gente vai procurar ajuda quando a criança realmente tá ali 7 dias sem evacuar, com muitos gases, muitas dores. Aí ela passa a segurar, porque quando ela consegue evacuar, dói, sabe? Então é problemático. Então é muito importante a gente ter essa atenção com todo esse processo, porque na verdade não é muito ali do dia pra noite que tem essa constipação intestinal, né? Pode ser algo esporádico às vezes, né, da criança ir numa festinha, exagerar, mas geralmente é algo mais crônico, que se a gente observar com mais atenção, a gente vê que a criança tá começando a ter uns sinais ali, que é a hora que a gente pode, né, e deve entrar com a organização das fibras, água, fruta, porque para não virar uma situação pior, porque as crianças realmente ficam com medo de evacuar e fica segurando ali e vai virando esse ciclo que é muito difícil para as famílias. A doutora estava falando, você estava ouvindo sobre a questão da água, tanto que é importante, né? Demais. E as crianças têm muita dificuldade de tomar água, principalmente quando tem uma introdução rápida de suco.
né? E aí não tem como, gente, competir sabor de suco com sabor de água, né? O suco não é nada benéfico, né? E não tem fibras, mas é algo mais docinho. Geralmente as crianças, elas ficam com essa preferência. E aí isso também é outra queixa lá no meu consultório. As crianças, meu filho não bebe água. E aí a gente tem que adaptar várias coisas, organizar a rotina, entender o que tá colocando no lugar dessa água. Sim. Mas começa de fato ali do começo. A introdução alimentar já pode começar com a água ao invés de suco, né? Porque tem algumas famílias ainda que oferece suco, chá no lugar da água, mas água é água, a gente não troca por outro líquido. Então são fatores assim, pequenininhos que favorecem essa constipação na criança. Refrigerante nem diet. Nem diet. Refrigerante nem diet. Nem diet, nem zero, nem nada. Não, refrigerante. Zero refrigerante. Zero refrigerante. É verdade. Mas então, aí você nos trouxe aqui o que você vai fazer para ajudar essa criança a ter um intestino saudável? Eu trouxe aqui uma receita, e essa receita, Cleide, é uma receita que eu sempre faço muito com grupos grandes de crianças. Primeiro porque é uma receita que a criança pode colocar a mão na massa, então você aí já aprende essa receita pro seu filho fazer e te ajudar, porque isso ajuda, né, a criança a ter mais interesse com relação aos alimentos, principalmente esse aqui, abacate. Ai, adoro. Pois é, mas pra criança, tudo que é verde, elas falam eca, né? Então, é uma forma muito interessante da gente incluir o abacate na alimentação dessa criança. Essa receita, na verdade, é um mousse que vai banana, abacate, e aqui eu tenho cacau 50%. E deixa eu só falar uma coisa aqui para a doutora que ela não sabe. Ela tem uma cozinha experimental, as crianças fazem a comidinha lá. Que interessante. Porque aí por meio disso a gente usa os 5 sentidos, né? Elas se sentem mais estimuladas a experimentar. E essa receita é sucesso. Toda vez que eu levo as crianças, quando eu falo, geralmente eu conto história no começo e tudo, mas quando eu mostro o abacate, elas já falam eu não vou comer, eu não gosto de abacate. Mas por ter toda essa experiência também, e também é uma receita legal, né? A gente consegue trabalhar essa questão da constipação intestinal. E o abacate é um alimento que é muito rico em fibras, né? E é excelente, tanto na parte lá da lubrificação, por ele ser fonte de gorduras boas, e também por ele ser fonte de fibras. Aqui a gente vai usar a banana, eu prefiro sempre a banana nanica porque ela é mais docinha para as receitas. Pode ser prata também, maçã não indico tanto, mas a nanica é mais legal. Nessa receita, eu estou utilizando o cacau 50%. Por quê? Porque geralmente as crianças, elas já comem doce. 50% quer dizer, Cleide, que tem 50% de açúcar e 50% de cacau. Então ele tem açúcar. Certo. Numa quantidade menor, sem comparação com aqueles achocolatados que a gente compra. O achocolatado é muito porque se a gente usar, porque se a gente usar um cacau 100%, a criança não vai comer. Essa é a verdade. Porque a maioria das crianças já são acostumadas com alimentos muito doces. Então por isso que a gente está utilizando aqui o cacau 50%. Mas se for para uma criança que não tem um paladar viciado, a gente usa o cacau 70%, 100% que tá tudo certo. Tá. E aí, é simples essa receita. Eu trouxe aqui, geralmente quando eu vou para as escolas para fazer essas atividades com as crianças, para finalizar a gente coloca um granulado em cima. Por quê? Porque tem cara de comida de criança, só por isso. Tá. Mas poderia ser um chocolate picado, uma castanha, um morango. É uma receita que dá pra gente fazer picolé geladinho, então é sucesso, simples, e geralmente as crianças têm muita aceitação. Podemos começar? E como é só uma percentagem pequena, né, do granulado, não vai... Só em cima. Só em cima, não tem problema, né? Não, e o que eu acho interessante é que nós estávamos falando sobre o lúdico. Sim. O tanto que isso é importante para a criança acostumar e gostar de comer aquilo. Exatamente. E até ensinar para os pais, né? Sim. E outra coisa muito importante, primeiro aqui, a banana, né? Essa é uma receita simples. Na casa de vocês, gente, vocês podem congelar a banana picada e já bater ela congelada, porque fica como se fosse um sorvetinho. Ai, que delícia! Aqui a gente vai fazer ela no formato de mousse, mas em casa pode guardar a banana picadinha para congelar. Tá. E aí, Cleide, outra coisa interessante também é que as crianças, elas não conhecem as frutas por dentro. A gente acha que conhece, mas não conhece. Por exemplo, abacate. Abacate e mamão são frutas que quando eu corto com as crianças, elas ficam assim, eu pergunto, que legal. É semente grande ou semente pequena? Que cor é do lado de dentro? Gente, se a criança ela não conhece o alimento, ela não come, tá? Isso é muito importante. Então, eu sei que por praticidade a gente prefere entregar para a criança o alimento já amassado, já descascado, mas se a criança olhar isso aqui e falar que é um mamão,
ela não vai comer, porque ela não conhece aquele alimento. Então, por isso que é importante a gente trabalhar o lúdico, mas também o verdadeiro, assim, né? Eu falo para as famílias, leva a criança para fazer compra, para ir à feira junto, porque isso facilita da criança, de fato, conhecer os alimentos. Deixa abrir, tocar os alimentos. Abrir, tocar. Sem preocupação com a bagunça. Isso, ainda mais depois da pandemia. Depois da pandemia teve muitas famílias que ficaram, né, com muitos cuidados com relação a isso, e a criança passou a ter menos interação com os alimentos. E aí isso influencia. Se a criança tem nojinho de todo tipo de textura, ela não come uma banana amassada assim, ó. Tem a textura ainda. Tem essa Eles têm que questão da tocar. textura. Olha, essa receita, Cleide, pode ser assim, você chama a criança e pede para ela amassar a banana. Geralmente eu falo para as crianças amassarem para ficar como se fosse uma papinha de neném. Mas se você não quiser fazer isso, você já pode colocar picado no liquidificador que dá certo também. Tá. Mas isso aqui é só para facilitar tanto para o bater no liquidificador e para a criança também poder interagir, tá? Geralmente eu uso 2 bananas, 1/4 de abacate. Esse abacate está bem grande, mas o abacate ele serve só para dar a textura, na verdade, da receita, tá? Quais são os alimentos que têm mais fibra? Os alimentos que têm mais fibras, na verdade, é assim, eu falo que é todos, que é verdura, frutas e legumes. Todos, sem descartar. Mas é claro que tem alguns que facilitam mais, né? É por conta nós estamos falando da constipação, Sim. né? Então, o abacate, mamão, ameixa, laranja, mexerica são alimentos que têm uma quantidade maior de fibras. Verduras e legumes são imprescindíveis. Eu sempre falo para as famílias que o ideal são pelo menos 3 porções de fruta no dia para a criança, de preferência fruta com cascas também, né? Tem as crianças que não aprenderam a comer, por exemplo, a maçã com casca, e a casca é riquíssima em fibras. E depois a gente vai lá e tem que fazer suplementação, sendo que aquilo em cápsula, né, poderia ser a casca da maçã que a criança não está consumindo. Então, aprender a consumir os alimentos de forma integral também são importantes. Geralmente eu falo para as famílias, 3 porções de frutas no dia, né? Não precisa de ser 3 porções inteiras, porque se a criança for pequenininha, ela não precisa de comer uma banana toda, né? Uma criança de 1 ano, uma criança de 1 ano e meio. Mas 3 vezes ao dia, e no pratinho do almoço e no jantar, pelo menos 2 variedades de verduras e legumes. Fazendo isso, a gente já controla muito essa questão da constipação intestinal. Ai, que ótimo. Vou colocar aqui agora. E outras doenças também, né, E outras doutora? doenças como diabetes, né? Não. É tão importante a questão das fibras, até para evitar também desbiose na população geral, que é algo bem frequente, essa inflamação intestinal acompanhada da má alimentação, causando distensão, causando obstipação, até alternando diarreia com obstipação e deixando essa pessoa mais inflamada e mais propensa ao desenvolvimento do diabetes. E aí vem dor. Sim. E para a criança é muito sofrido, porque a criança ela não consegue verbalizar o que ela sente, né? A criança ela tá com gases, ela tá com dor, tá com queimação, ela não fala, tô com queimação, tô com gases, tô constipada, né? Às vezes é uma criança que chora muito, é uma criança que para de comer. É uma criança que não quer ir para a escola, é uma criança que fica com dificuldade de andar, a criança não consegue verbalizar. Nós temos essa dificuldade, a criança mais ainda. Então, ter essa atenção por completo também ajuda em todos os aspectos. Então, aqui a gente vai bater primeiro a banana e o abacate, depois que estiver batido, a gente vai colocando o cacau aos poucos. Você sabe o que eu acho interessante no abacate? Que ele serve pro doce e pro sal. Sim, é neutro. Ele é maravilhoso. Sim. Para quem tem intolerância à frutose, abacate, coco, pepino, limão, né? Ajuda muito. Sim. Eu já tô aqui igual criança querendo tomar esse mousse. Posso ligar aqui o liquidificador? Pode ligar. Posso, então tá bom. Quanto de chocolate? Aqui vai ser umas 3 colheres de sopa, mas é bom a gente misturando e experimentando, porque senão fica muito amargo, né? Por ser um cacau que não é um achocolatado comum. A gente mistura um pouquinho para ajudar o liquidificador. Aqui eu coloquei
3 colheres de chá, né? Porque foi meia colherzinha. Eu vou colocar mais 2, deixar bater mais um pouquinho e já vai estar pronto. Daí você já ouviu falar que é verdade que uma pessoa que gosta de coisa amarga é uma pessoa não muito certa? Não, nunca ouvi falar disso, não. Pois eu acho que eu não sou, não, que eu adoro café sem açúcar. É costume. Acostumei. Com o tempo as pessoas acostumam mesmo. Eu adoro giló. Também gosto. Jurubeba, gueiroba. É, eu gosto desse trem, tudo Eu também não sou amargo. muito certa, não. Vou ligar de novo. Você gosta? Eu gosto mais dos azedinhos do que dos amargos. E aí, né, nós estávamos falando, Thaís, sobre... e falei também com a doutora, que às vezes as crianças é que tem que ensinar os pais, né? Porque quando aprende isso na escola, quando tem uma boa escola, que tem essa preocupação. Mas você estava falando de exemplo. Sim. Né? E como é que você introduz na família dessa mãe que levou lá no seu consultório, que você provou que ela precisa dessa alimentação por conta desses probleminhas? Como é que você convence os mais velhos? Porque mais velho é difícil. É difícil, mas eu passei a atender mais velho porque a criança é a dor da família. É verdade. Quando a família, quando a mãe procura ajuda, quer dizer que o que eu falar para ela, para resolver e ajudar aquela criança, ela vai acabar acatando, essa é a verdade. A criança muda a família. Então, geralmente, quando a família já me procura, se eu falar, olha, não vai ter mais docinho de sobremesa, a família dá um jeito de tentar organizar, porque ela já está procurando ajuda, porque de fato não sabe mais o que fazer. Porque geralmente são famílias que já tentaram de tudo, porque a gente tem muito conhecimento popular relacionado à alimentação, né? Tem. Mas aí elas tentam de todas as formas possíveis, não dá certo, por exemplo, no caso da constipação intestinal. E aí, quando me procura ajuda, realmente o que a gente falar, elas geralmente vão fazer, porque a criança acaba que é a dor da família. Aí a gente consegue mudar, na verdade, a família toda. Ah, que ótimo. Ah, que ótimo. Mudar a base, né? Já devia ter alterado. Olha lá. Deixa eu ver. Olha aí. Ah, nossa, fica como mousse mesmo. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Na tigelinha pra gente. E escuta, e o inhame? O inhame também é outra variação, né? Que dá pra gente fazer um mousse. As mãezinhas de introdução alimentar gostam muito de fazer aquele danoninho saudável, né? Que a gente cozinha o inhame e bate ele sem a água. Bate ele com a fruta da preferência. Por exemplo, morango, uma polpa de goiaba, uma polpa de maracujá. Que aí, para crianças de introdução alimentar que não conhecem açúcar, é sucesso. Para as crianças que já conhecem açúcar, a gente pode utilizar um cacau 50%, né? Uma fruta bem mais doce, mas é uma possibilidade também da gente utilizar. Porque ele dá essa textura assim, ó. E aí, igual eu te falei, ele assim, ó, a gente pode colocar tanto em forminha de picolé, para fazer para criança, geladinho de fruta é sucesso, porque tem cara de comida de criança. Né? E aí, ou na forma de mousse, sorvetinho também, que as crianças geralmente têm uma aceitação legal dessa receitinha. Então, tendo essa base, fica mais fácil para curar essa criança só através da alimentação, né? Sim. Se não deixar o problema agravar. Mas às vezes também é importante a gente investigar, porque pode sim, não é sempre, mas às vezes tem algumas doenças por trás dessa constipação intestinal. Aí tem que levar a criança no gastropediatra para entender se essa criança tem outros fatores que um sintoma seja a constipação intestinal. Tem esses casos também. Não é a maioria. A maioria é por esses problemas que a gente já conversou aqui. Mas existem também essas crianças que têm por alguma doença mais séria, alguma coisa nesse tipo. Por exemplo, a doença celíaca, né? Exato, Intolerância a glúten. Lactose, glúten. Que faz com que essa criança tenha essa obstipação, distensão e pode apresentar também baixa estatura associada à doença celíaca. Então, é algo a ser investigado. E doença celíaca, pelo que eu já vi, já li alguma coisa, ela pode até matar, né? Se não tratar. Se não tratar. O tratamento pode. Nossa, que coisa, hein? Cleide, você vai querer o seu com granuladinho, sem granuladinho? Uai, mas eu não sou criança, então eu quero sem. Então fica à vontade. Doutora, quer granuladinho? Obrigada. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Posso experimentar, diretora? Olha a textura disso, gente. Olha aqui, tá igualzinho mousse. Sim. Que delícia. Delícia.
o gosto do abacate quase não aparece. Não, não. Pois é, e as crianças acham legal nisso. Eu geralmente vou e falo para elas experimentarem e falo que sabor tem. Elas falam de banana e chocolate. É, banana e chocolate. Porque o abacate, na verdade, ele não tem esse sabor acentuado. Na verdade, elas estranham o cacau. Tia, tá amargo. Acostumadas com mais doces, né? Acostumadas com mais doces. Muito melhor do que industrializado, Muito né? melhor. E Meu simples, Deus. tá vendo? Bem simples de fazer. Muito bom. Aí você disse que eu colocando a banana congelada, eu vou fazer um sorvete, é isso? Sorvete. Aí você bate a banana congelada, coloca ela congelada no liquidificador com o abacate e o cacau. E aí quando ele terminar de bater, já vai ter sido um sorvetinho. Ou para quem tem processador em casa também, já vai virar um sorvetinho. Olha que legal. Engraçado isso, que quando a gente atua a comer direito, quando você, por exemplo, isso aqui não tem açúcar. Quando você vai comer alguma coisa muito doce, Estranho. Sim. acha ruim. Depois que passa algumas semanas sem o açúcar, a pessoa depois não consegue comer do mesmo tanto. E o açúcar induz picos de insulina, que faz com que o tempo, a pessoa sempre queira mais aquilo, né? Sempre peça mais, naquele mesmo horário do dia. É viciante para o corpo. E a partir do momento que tira, que substitui, aí realmente ele consegue não ter mais essa vontade, naqueles mesmos horários. Nossa, gente, que interessante. Eu amei. Olha, as vozinhas que estão nos vendo. Você que preocupa muito com o seu neto, eu já quero fazer pro meu. Vamos fazer pros nossos netinhos. Vocês viram 2 bananas nanicas, 1/4 de um abacate, porque esse aqui tá grandão, né? 1/4 de um abacate, 3 colheres do chocolate 50%. Aí, se você quiser fazer um negócio coloridinho, olha aqui que fofo que fica. Olha aí a cara de como mudou isso aqui. Sim. É. Pode até fazer nos copinhos pequenininhos para oferecer em festinha infantil. Em festinha! Sim, é uma possibilidade. Para as criancinhas de introdução alimentar, no lugar de colocar isso, pode ser o próprio cacau polvilhado em cima também, que dá fica certo. bonitinho. Fica bonitinho também. Fica parecendo um brigadeirinho. Um brigadeirinho, exato. Ai, que fofo, gente. Eu vou comer mais um pouquinho. Quer mais, não? Ai, vou comer mais um pouco, tá uma come. delícia. Sobremesa. É. Sobremesa sem culpa. É, exatamente. Oi. Uma delícia. Ela tá, Cleide, já tô ouvindo. Não queria não, mas eu vou despedir. Obrigada. Muito obrigada. Deus te abençoe por você ter vindo aqui sempre. Você, quando vem aqui, é sucesso, porque as vozinhas ficam tudo ligadas. Ah, que bom. Obrigada, meu bem. Obrigada. Muito obrigada, prazer. Obrigada.